boa tarde a todos que estão entrando. Boa tarde. Já tem um tempinho que Deus tem me incomodado para mim fazer essa live. E eu tô sempre... Todo mundo gosta de chocolate? Dando uma desculpa para não fazer. A verdade é essa, né? Todo mundo gosta de chocolate? Uma hora eu falo que é o celular, outra hora eu falo que eu não tô preparada, outra hora eu falo que é o tempo. E aí a verdade é que isso é desculpa. É desculpa porque a gente tá sempre dando desculpa. A gente tá sempre dando desculpa para alguma coisa. Só que isso tem me incomodado, tem me levantado, e eu tô sempre incomodada com o que as pessoas estão fazendo, mas eu nunca faço nada diferente. E isso é errado. A gente falar para as pessoas... Não falar que eu não chego a falar, a não ser com meu esposo, mas eu ficar falando que tá errado, tá sendo feito isso errado, tá sendo feito aquilo errado, também não é certo. Se eu não tentar fazer eu mesmo alguma coisa para tornar isso diferente, né? Porque que tem coisas erradas, isso não é só eu que sei. Eu e um monte de gente sabe que tem um monte de coisa errada. Só que a gente ficar só apontando erros e não fazer nada para tentar mudar isso em algum momento, não vai ajudar em nada. Então, eu parei de dar desculpas e vim aqui. Confesso que muito nervosa. Já chorei muito hoje. Como tenho chorado há alguns tempos, não por eu estar passando por alguma dificuldade, porque eu já entrei numa consciência que sempre estaremos passando por alguma dificuldade. Sempre, a todo momento estaremos passando por alguma dificuldade. Antes que eu comece aqui, quem quiser compartilhar aí, eu vou pedir para compartilhar. Estou no Facebook também. Pretendo salvar e compartilhar no YouTube, porque algumas pessoas têm me cobrado os vídeos no YouTube, né? Cobrado assim, né? Falando que estava gostando. E acho que chegou esse momento de eu, digamos assim, me posicionar. Não que a minha opinião valha de alguma coisa, que eu sei que não vale, né? Eu sou só mais uma no meio da multidão. Porém, eu vejo que algumas vozes de algumas pessoas que realmente têm poder para mudar alguma coisa, poder que eu digo porque foi dado a ele do céu, tá? Porque nós, homens, não temos poder algum para nada, a não ser que seja dado por ele. Isso eu falo de todo mundo, eu falo de pastores, eu falo de líderes políticos, de tudo. Poder nenhum temos se não for dado por ele, pelo Senhor, pelo Rei dos Reis. E aí eu tenho visto essas pessoas que têm sim influência, né? Pastores famosos que conseguiram mídia nas redes sociais, mídias em canais esses poderosos que pode mudar a vida de muita gente, mudar a forma de pensar, mudar o ponto de vista de muitas vezes de muita gente, mas eles não têm feito isso e isso tem me doído de uma forma tão grande. Eles estão fazendo o completamente ao contrário. Uma cobrança de posicionamento. O tempo todo eles pedem para se posicionarem. E aí eles têm limitado esse posicionamento em ideologias políticas. Ideologias que são formadas por esse mundo.
não ideologias que são formadas pelo reino celestial ao qual nós, cristãos, pertencemos, a qual nós, verdadeiros cristãos, somos, né? Nós, verdadeiros cristãos, pertencemos ao reino do céu, não é desse reino que pertencemos. Isso, verdadeiros cristãos que realmente conheceram e tiveram um encontro com Cristo Jesus. Essas pessoas que tiveram esse verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, eles foram chamados para algo muito maior do que nos cabe nessa terra, né? Eu até vi aqui em 2 Timóteo, aonde Paulo fala assim para Timóteo: nenhum soldado em serviço envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aqueles que o arregimentou. Vou pegar aqui uma outra tradução que eu gosto mais, que é essa daqui, que vai dizer assim: ninguém que milita-se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldados. Ou seja, nós aqui fomos chamados a ser embaixadores do reino do céu. Embaixadores do reino do céu. É para isso que verdadeiros cristãos que tiveram a verdadeira encontro com Deus foram chamados. Porém, eu tenho visto alguns cristãos que foram chamados para esse serviço, para ser embaixadores do reino do céu, num tempo agora necessário que eles se posicionem como embaixadores do reino do céu, estão se posicionando de uma forma errada. E aí deixa eu desligar a música aqui um pouquinho, porque eu falo que eu tenho a síndrome da mente acelerada. Eu sou um tipo de pessoa que eu tô aqui fazendo a live, mas se tiver alguém conversando do meu lado, eu tô prestando atenção na conversa do lado. Se tem uma música tocando do outro lado, eu tô prestando atenção na música do outro lado. E quando algum desses pontos falam em alguma coisa que realmente tem interesse, que liga algum gatilho dentro de mim, eu disperso do que eu tô fazendo aqui e me envolvo no assunto ali, entendeu? Então eu tenho síndrome da mente acelerada. Até por isso que quando eu vou pregar a palavra, eu não gosto de fundo musical. Eu não gosto de fundo musical. Ah, por quê? Porque você não gosta de emocionar? Não, é porque se caso o fundo musical for de alguma música que eu gosto, de alguma coisa que faz arder Cristo em mim, eu vou me conectar na música e vou desconectar aqui da mensagem. Então, eu desliguei ali a música para conectar na mensagem que há tempo Deus tem falado comigo e isso tá me matando, porque eu tô sempre dando alguma desculpa, Antes não era o tempo, depois eu não tô preparada, depois eu não tenho mais celular, meu celular estragou, e eu tô sempre dando uma desculpa, e eu falo assim: mas Senhor, se tu tá me chamando para isso, tem tantas pessoas preparadas para fazer isso, por que eu não tô preparada? E aí isso tem acontecido comigo, só que não tá deixando eu dormir, não tá deixando eu viver, não tá deixando eu fazer nada. E aí hoje eu entendi que Davi também achava que não estava preparado. Davi tinha uma arma a ser usada contra o gigante que pro mundo todo era escandalizado, normal, né? Uma arma sem valor, que ele tinha ele tinha pedras. E aí quando Davi se propõe a lutar contra o gigante, o rei Saul até oferece a armadura, e esses dias foi falado isso na igreja, e isso mexeu muito comigo. E Davi não bota a armadura de Saul, mas a armadura de Saul não cabe em Davi, ficou grande, não cabe. E aí eu comecei a falar assim, e qual é a minha armadura? E aí para isso que ele me chamou.
E ainda que eu veja que tenha pessoas mais preparadas para isso, pessoas que passaram por várias guerras e poderiam estar fazendo isso, não me importa. É o que ele me chamou. Se ele me chamou, é com a armadura que eu tenho, é com as armas que eu tenho, é as armas que ele tem me dado durante o tempo da minha vida. Assim como para Davi foram pedras, para mim tem sido maturidade acrescentadas ao longo da minha vida por tudo que eu já passei na vida, que eu passei foi por muita coisa, não foi por pouca, não. E eu sempre fui muito sozinha, muito sozinha. Eu nunca tive ninguém para conversar, eu nunca tive ninguém para me ajudar a chegar em algum lugar, eu nunca tive ninguém... Eu sempre fui sozinha. E Davi também foi assim, sozinho, né? Cuidando ali de ovelhas, porém sozinho. E quando Davi se propõe a batalhar com o gigante, todos riem, todos acham dele motivos para gozação. E aí quando ele se posiciona, ainda que com 5 pedras na mão, ele derruba o gigante apenas com uma. Então assim, Deus nesse longo do tempo da minha vida, ele tem me dado muitas pedras na minha mão. Hoje eu tenho muitas pedras. Mas a pedra que o Senhor tem me chamado para usar nesse tempo é anunciar o reino de Deus. É anunciar o reino dos céus. É fazer as pessoas acordarem que ainda existe um reino no céu. É fazer pessoas acordarem a olhar para o céu, a querer viver o reino do céu ainda aqui nessa terra, porque vem a mim o teu reino, Senhor, vem a mim o teu reino. Isso não quer dizer que o reino do céu vai chegar aqui nessa terra, não. É que eu tenho que viver aqui nessa terra como se eu já vivesse no céu. Vende a mim o teu reino, faz em mim a tua vontade, Senhor, assim como já é feita no céu. Vende a mim o teu reino, eu tenho que viver aqui hoje como se já estivesse vivendo lá no céu. Eu tenho que fazer a vontade do Pai aqui nessa terra como se já estivesse fazendo a vontade dele no céu. E aí essas minhas lágrimas, esse meu choro, esse meu nervoso é temor. Tá? É temor. E eu falo assim, depois que eu virei cristã, eu continuo passando por batalhas. Eu continuo. As batalhas, elas nunca vão cessar aqui. Nunca. Batalhas emocionais, batalhas financeiras, batalhas e batalhas, batalhas e batalhas. A gente vai sempre viver batalhas. Pois desde quando eu conheci meu Jesus, que eu acreditei nele, que eu comecei a ver ele, que eu comecei a viver com ele, essas batalhas não me pertencem mais. As batalhas aqui da terra, que eu passo aqui na terra, batalhas financeiras, batalhas pessoais, batalhas psicológicas, batalhas amorosas, não me pertencem mais. Essas batalhas eu entreguei a ele. Eu fui chamada aqui agora para travar batalha do reino do céu. E essa batalha do reino do céu, ela é espiritual. Porém, tem pessoas que estão vivendo aqui nessa terra querendo travar essas batalhas como ainda se fosse da terra. Traz um copo d'água para mim. Como se ainda fosse da terra. Mas não é, meus irmãos, não é. Não é, não é. E vamos ver que quando a gente tenta travar batalhas dessa terra, quer dizer, batalhas espirituais, como se fossem daqui da terra, nós falharemos. Nós sempre iremos falhar nessas batalhas. Por qual motivo? A gente vai ver em, se eu não me engano, é 1 Tiago. Obrigada, meu filho. Deixa aqui, fecha a porta que eu vou precisar. Não entra que vai me atrapalhar. Acho que em 1 Tiago vai dizer assim, que a ira do homem, ela não produz justiça de Deus. Ela não produz justiça de Deus. Enquanto nós olharmos a nossa batalha espiritual que travamos aqui nessa terra, com nossos olhos terrenos, se a gente não tirar as escamas dos nossos olhos e começar a ver as batalhas espirituais acontecendo aqui nessa terra, nós vamos trabalhar nessa batalha, nós vamos entrar nessa batalha com ira humana. Com ira humana, clamando por uma justiça humana, clamando por uma justiça da terra. E quando clamamos
por uma justiça humana, nós clamamos com ira, porque estamos irados com tudo isso que está acontecendo em nosso mundo, em nossa terra. E isso não é peculiaridade do Brasil, não, isso é mundial. Tudo isso que está acontecendo é mundial, essa ideologia, esse cenário político está sendo mundial, e isso é bíblico, meus irmãos. Nós não estamos vivendo nada novo para quem conhece Bíblia. Para quem conhece Bíblia, estamos vivendo exatamente o que está escrito na Bíblia. Porém, acontece hoje que muitos cristãos que se dizem cristão não conhecem Bíblia, não estão abrindo Bíblia. Então, por isso que estão aí, ó, igual cego no tiroteio. Não conhece Bíblia. E se você não começar a querer ler Bíblia hoje, quando tudo isso começar a fazer sentido na tua cabeça, você vai querer ler Bíblia. E ela não vai estar mais aqui com a gente. Porque vamos entrar numa era que as Bíblias serão proibidas. E quando elas forem proibidas, quando as igrejas forem proibidas, aí todo mundo vai querer. Aí todo mundo vai procurar. Mas vai procurar e não vai mais achar. Porque enquanto isso tudo está disponível aqui, agora as pessoas não estão procurando, estão só ignorando. Querendo lutar essas guerras que têm se levantado na força do nosso braço, na força da nossa justiça. E dessa forma nós não conseguiremos nada. Por quê? Porque não somos daqui. Fomos chamados para viver aqui, para travar batalhas espirituais. E aí eu vou falar de posicionamento. Um posicionamento, ele não quer dizer que você tenha que se posicionar somente do lado esquerdo ou do lado direito, seguindo uma ideologia da direita ou da esquerda. Não! É muito além disso. É muito além disso. E as pessoas usam passagens da Bíblia para pregar que temos que tomar uma posição. E quando usam essas passagens bíblicas, tem ferido muito a mim. Muito, muito a mim. E duas passagens eu quero frisar aqui que as pessoas usam muito. O fato de que a gente tem que tomar uma posição. E temos, tá? Eu não tô falando aqui que não temos que tomar uma posição. Temos sim. Temos sim que tomar uma posição. Mas estão dando só duas opções de posicionamento. Esquerdo e direito. Meu mundo não é daqui. Se meu mundo não é daqui, posição de esquerda é desse mundo. Posição de direita é desse mundo. Quando eu estou falando em atos políticos, em ideologias políticas dessa terra. Um verdadeiro cristão sabe que isso, o tempo que estamos vivendo hoje, ele não vai melhorar. Independente do governador, do governante, do presidente que se levantará, que se sentará naquela mesa. Independente de quem for, não vai melhorar. É claro e óbvio, se for levantado alguém de um partido que defende alguns princípios e valores bíblicos, vai nos ajudar um pouco? Vai nos ajudar um pouco. Vamos sofrer menos? Vamos sofrer menos. Mas e aí? Para pregar o reino do céu, você quer condicionar isso a pouco sofrimento? Porque se olharmos para os discípulos, para os seguidores de Jesus dentro da Bíblia, eles não passaram por poucos. Eles não passaram por poucos sofrimentos. Foi por muito sofrimento. Foi por muito. Então, de novo, a gente está se posicionando de uma forma vendo só o meu lado. E quando esse lado, o meu lado só, não vai fazer as pessoas conhecer o reino do céu, muito pelo contrário. Quando um embaixador do reino do céu, ele se, vamos dizer assim, né? A gente pode entender que o embaixador do reino do céu, na condição de embaixador no reino do céu, eu não posso sair às ruas da pátria de onde eu moro agora atualmente, que é a terra. Eu moro aqui na terra, mas pertenço ao reino do céu. Quero que entendam isso e espero que entendam. Eu moro aqui na terra, mas pertenço ao reino do céu. Porém, eu fui chamada a ser embaixadora do reino do céu. E aí, quando eu sou chamada para ser embaixadora do reino do céu, mas estou aqui nessa terra agora, e aí eu me proponho a sair pelas ruas defendendo o governador tal,
digamos assim, né? Eu vou sair pelo reino das ruas aqui defendendo e pedindo mudança, querendo revoluções, e aí eu escolho e me posiciono um lado. Eu começo a defender isso, a clamar por mudança, a clamar por revolução, defendendo o lado B. Considerando as instruções do governador do lado B melhor, né? Que eu me levantei a favor do candidato B. Pronto, eu acho que assim ficou melhor. Se eu me levantar agora a favor do candidato B, amanhã, quando eu precisar pregar o evangelho, que foi para isso eu sou chamada, eu tô defendendo hoje o candidato B, mas amanhã, quando eu entender, eu relembrar que eu sou uma embaixadora do reino do céu, e aí eu precisar pregar o evangelho da salvação, as pessoas que confiaram no candidato A, elas não vão me ouvir. Elas não vão me ouvir, porque outrora eu estava defendendo o candidato B que pertence a esse reino da terra. Como que agora, do nada, eu quero vir falar de um reino espiritual? As pessoas não vão entender, nem tampouco te ouvir. Vão achar que você foi frustrada por alguém que você defendia hoje aqui na terra e agora está oferecendo o reino do céu. A historinha do faz de conta. Então, o que eu vejo pessoas hoje, influências do reino do céu, que são influenciadores nessa terra do reino do céu, hoje se levantando com fervor para defender apenas um candidato, apenas um partido político dessa terra. Fazendo isso, essas pessoas estão levantando um muro dentro do coração de pessoas que ainda não conheceram Jesus Cristo. E essa guerra é espiritual. Essa guerra é espiritual. E por que, Vanessa? Por que essa terra é espiritual? Essa guerra é espiritual? Porque todos nós estamos presos e condenados em nossos pecados. Todos nós, sem exceção, todos nós estamos presos dentro de nossos pecados. Defendemos um lado e outro porque não enxergamos o pecado que a gente carrega. Você quer ver? Eu vou ser simples. Essa ideologia política, muitos cristãos estão defendendo em prol da família, né? Em prol da família. Família é regida desde a criação do homem, desde a criação de Deus, homem e mulher. Ok, eu concordo. Tá certíssimo. A família, ela é regida por homem e mulher. Mas eu não posso querer empregar isso aqui nessa terra quando sabemos que o príncipe governante dessa terra aqui é Satanás. Então sabemos que essas pessoas estão indo de acordo com uma legislação de Satanás, sendo impregnadas por mentiras pregadas por Satanás. E aí é pura hipocrisia minha eu chegar e falar assim, família, ela tem que ser constituída por homem e mulher. Para criar filhos, criar isso, tá? Porém, tem famílias hoje constituídas por homem e mulher que não representam famílias que está constituída na Bíblia. Famílias que está constituída na criação do homem. Sabe por quê? Porque não basta ser homem e mulher para ter uma família, porque a gente tem homem e mulher formando família hoje, porém homens e mulheres que não se respeitam dentro de casa, homens e mulheres que vivem em adultério dentro de casa, homens e mulheres que vivem brigando, se ofendendo, se agredindo dentro de casa. Esse conceito de família também não é bíblico. Não é bíblico. E como que tu quer que seus filhos se posicionem no mundo terreno como família, botando homem e mulher, pelo que ele tem visto de testemunho dentro de casa, o que é uma família de homem e mulher? Então isso vai muito mais além. Essa guerra ideológica de homossexualidade
ela tem que ser batida e combatida espiritualmente. Eu não vou mudar isso dentro de um homossexual. As leis terrenas não vai mudar isso dentro de um homossexual. As leis da Bíblia não vai mudar isso dentro de um homem homossexual. Da mesma forma que ela não tem mudado as coisas que eu carrego dentro do meu coração, que uma humanidade não vê aos olhos. Mas Deus vê, porque Deus te vê no secreto, Ele te vê no interior, Ele vê tudo. Tudo. E quem é que pode fazer essa mudança, Vanessa? O Espírito Santo de Deus. Como que eu tenho, Vanessa, o Espírito Santo de Deus? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É verdade, e essa verdade está onde? Está na Bíblia. Se você não puder hoje apresentar o verdadeiro evangelho que cura, que salva, que restaura para essas pessoas não vão mudar. Porque eu não consigo fazer isso na força do meu braço. Eu não consigo. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Pecadores, homens falhos, não consertam outros pecadores. Não é porque eu carrego hoje um pecado que não é visto a olhos humanos que isso me faz uma pessoa apta a consertar o pecado de pessoas que carregam pecados que é visto a olhos humanos. Quer ver? Estão brigando para mudar a ideologia do homossexualismo nesse mundo. Quem está brigando pela ideologia da pedofilia? O adultério? Porque um pedófilo, nós não conseguimos olhar para ele e olhar assim, é um pedófilo safado, eu tenho que mudar ele. Nós não conseguimos fazer isso. Muitas das vezes, nós botamos esses pedófilos dentro de nossas casas. Nós botamos esses pedófilos em cima dos nossos púlpitos pregando. Nós botamos esses pedófilos cuidando de nossas crianças dentro da igreja. Nós botamos esses pedófilos cuidando dos nossos filhos dentro da nossa casa enquanto nós trabalhamos. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão revestidas de pessoas boazinhas. E não é dessa forma. Quem ainda transforma é o Espírito Santo, é só Ele. Não é porque o Espírito Santo já mudou algumas coisas dentro de mim que isso me torna apto a mudar algumas coisas dentro das pessoas. Não, meus irmãos, não funciona desse jeito. Mesmo porque a mudança ela só vem quando se tem o verdadeiro arrependimento. E para se ter o verdadeiro arrependimento, nós temos que tomar consciência, aceitar e assumir os nossos pecados. Em outrora, eu era uma prostituta. Eu reconheci isso, eu mudei isso. Em outrora, eu era uma mulher adúltera. Eu reconheci, eu assumi isso. Em outrora, eu era uma mulher mentirosa. Tenho reconhecido isso e tenho lutado para mudar isso. Por quê, Vanessa? Tu é mentirosa? Sim, às vezes eu minto pra mim mesma. Às vezes eu quero acreditar que tô livre de um pecado que na verdade eu não tô. Tá entendendo? A minha luta maior terrena é contra mim mesma. E a luta espiritual, eu trato ela, eu batalho ela com as estratégias que o meu governador, o meu rei, me confiou aqui nessa terra. E qual é? Pregando o evangelho. Simples e puro. Arrependei-vos. Arrependei-vos e quanto é tempo. E nós recebemos essas instruções dentro da Bíblia. Lá em 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim: se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se verdadeiramente de seus pecados se arrepender, dos céus eu ouvirei e sararei a tua terra. O segredo é esse. Precisamos clamar pelo Senhor.
Precisamos clamar pelo Senhor e não podemos esquecer que quem bota no trono e quem destrona nessa terra é Deus. Satanás é o príncipe dessa terra. Ele pensa que está no poder. Mas sabe qual é o segredo? Ele pensa que está no poder e ele sabe que ali na frente ele vai ser derrotado. Mas tu acha que ele quer ir para essa derrota, sabendo que a derrota dele é ir para o inferno, sofrer, porque Satanás não é quem vai nos fazer sofrer no inferno. Ele, juntamente com o anticristo, estará lá no inferno sofrendo com a gente. Então Satanás hoje governa essa terra com muita ira, com muita sede, porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar pessoas com ele. Ele quer enganar pessoas e levar com eles, como ele sempre tem feito desde a criação. E se continuarmos lutando essa guerra dessa forma, com olhos humanos, nós vamos ser enganados também e vamos com ele. Tem alguma coisa pretinha no meu dente? Sumiu. Então precisamos entender isso. Então eu vou falar aqui um pouco de posicionamento. Nas duas passagens que tenho usado para falar que precisamos posicionar. E uma delas foi citada pelo presidente atual, que foi assim, quando o homem falou para ele que ele não tem candidato, ele vai anular. Mas, Vanessa, já passou as eleições, por que você está fazendo isso? Vamos para o segundo turno, né? Vamos para o segundo turno. E nesse segundo turno só tem Lula e Bolsonaro, não tem mais outra opção. Quem fugiu dessa opção falando que tem que exercer o seu cidadaniismo, a sua consciência cristã, e votou em Ciro e votou em outros, agora vai ser obrigado por essas pessoas, esses influencers religiosos, que são religiosos, eles estão presos em religião. Eu não estou presa em religião. Eu sou serva do verdadeiro cristianismo. Eu sou serva do reino eterno. Então, essas pessoas agora vão cair para dentro, defendendo um candidato. E aí, o presidente atual falou assim para esse homem que falou que o voto dele é nulo. Por causa de um homem que resolveu lavar as mãos, é que Jesus está morto. E aí, quando eu fui para os comentários, que eu gosto de ler, eu gosto de ir para os comentários, eu vi um monte de crente falando assim, é isso, meu presidente, é isso, nós não podemos lavar as mãos, nós temos que nos posicionar. Esses crentes que estão falando isso não conhecem Bíblia. Porque não é porque Pilatos lavou as mãos que Cristo Jesus foi crucificado. Porque ele não morreu, tá? Ele não morreu. Que foi isso que o presidente falou, que é por causa de um homem que decidiu lavar as mãos que Jesus morreu. Ele não morreu. O sepulcro está vazio. E o meu rei está vivo. E continua sentado no trono. Ele não morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então não foi porque um homem lavou as mãos, e eu já vou falar por que Pilatos lava a mão, foi crucificado e morreu. Não, Jesus não está morto. Não está morto. Quem acredita nisso acha que a nossa terra vai ser sarada por um sistema político. Nossa terra não vai ser sarada por um sistema político. Nossa terra não vai ser sarada por ideologias criadas por essa terra, por homens. Não. Cristo morreu, mas foi ressuscitado ao terceiro dia. O sepulcro está vazio, mas o trono ele está. E sobre esse governo celestial está a minha vida. A minha vida está sobre esse governo celestial. Por quê? Porque meu rei não está morto.
A vida do meu rei aqui nessa terra não estava condicionada a uma posição de um homem terreno. Não, é só ler a passagem corretamente e verás. Primeiro ponto que eu quero pegar: Cristo morreu para que a profecia fosse cumprida. Por isso, Cristo morreu, para que a profecia fosse cumprida, porque foi essa a promessa. Essa foi a promessa. Viria um homem nascido de uma virgem, a qual viesse pregar a verdade para nos libertar de nossos pecados. Por que os judeus hoje não aceitam ainda Cristo Jesus como Messias? Porque eles não acreditam que Jesus seja o Messias. Porém, nós acreditamos. Por que os judeus não acreditamos e nós acreditamos? Porque nós lemos toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, à luz do Evangelho de Jesus. Os judeus não consideram o evangelho de Jesus. Eles falam que Jesus não é o filho de Davi, porque ele não é descendente de José. Por que eles falam isso, Vanessa? Porque José não gerou Jesus. Porém, na profecia diz que o nosso rei viria de uma virgem. Se o nosso rei, o descendente de Davi, vem de uma virgem, como é que eles querem que ele seja gerado pelo sêmen de José? Não faz sentido. Eles desconsideram o milagre de uma virgem ter gerado para se pautar em coisas terrenas, que é um sêmen de um homem. Para mim, muito mais tem valor uma virgem gerar o filho de Deus do que o sêmen de um homem gerar a descendência de Davi, mesmo porque Davi vem da descendência de Deus, da criação. Davi é descendente de Adão, de Abraão, e assim sucessivamente. De Abraão não, de Adão. Então, vamos ter esse entendimento. Jesus foi crucificado porque Pilatos lavou a mão? Não. E aí eu fui questionar isso nas redes sociais, aí o homem pegou e falou assim: mas irmã, você tem que entender porque ele só foi crucificado porque os negaram. Aí tá certo, que vai dizer assim a palavra: depois que levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano, já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu e foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? E eles responderam: o Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido crime? Ou seja, Pilatos pergunta qual é o crime. Os líderes religiosos não estavam interessados em falar para Pilatos qual era o crime. Estavam interessados que Pilatos o condenasse. Era isso. Por quê? Porque eles já haviam condenado. Você vai ver aqui que aí Pilatos disse: leve este homem e julguem vocês mesmos de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos direito de matar ninguém. Sobre a lei deles, eles já tinham julgado que Cristo Jesus não era o Messias. Então agora eles precisavam de quê? Eles já julgaram, porém eles não têm direito de matar. Então eles querem o quê? Eles já julgaram, eles já fizeram um julgamento. Eles só estão levando para Pilatos, para que Pilatos dê autoridade para que eles o matassem, Jesus. Essa é a questão. Se puder compartilhar, pessoal, eu mega agradeço, porque isso precisa chegar em mais pessoas. As pessoas precisam conhecer a verdade, as pessoas precisam conhecer a Bíblia. Então vamos lá. Eles só queriam que Pilatos desse autorização para matar. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Por quê? Porque lá na profecia, Cristo Jesus, com os discípulos, falou que ele seria crucificado. Ele disse, né? Sabemos desde Gênesis que o Messias viria para morrer. Por quê? Porque os seus não o aceitaram. Ele viria para morrer. Porém, Jesus fala de como ia morrer. Para ser morto por crucificação, precisava agora de Roma. Porque Roma que condicionava os seus criminosos à morte de cruz. Só para isso que eles precisavam. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou:
Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo? Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. Por que Pilatos fala isso? Por acaso eu sou judeu? Porque o Pilatos vai falar assim: meu caro, eu não sou judeu, então não sou eu que tenho que reconhecer você como rei ou não. Entende? Quem tem que reconhecer Jesus como rei hoje somos nós, cristãos. Nós não podemos exigir que pessoas que ainda não conhecem Jesus, nem sequer conhecem Jesus, como que eles vão reconhecer Jesus como rei? Não, mas nós, cristãos, devemos reconhecer Jesus como rei. Porque aqui os líderes religiosos não foram capazes de conhecer Jesus como rei. E a sua própria gente, aí Pilatos fala, por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e o chefe dos sacerdotes é quem entregaram a mim. O que foi que você fez? Tipo, se a sua gente não te reconheceu como rei, como que tu queres que eu reconheça? Eu sou governador de Roma. Tu acha que eu vou reconhecer um judeu como o meu rei? Enquanto nós achamos que somos o rei das nossas próprias vidas, que eu faço o que eu quero, que eu faço o que eu mando no meu corpo, eu mando na minha vida, eu mando na minha casa, eu mando nos meus filhos, eu mando. Enquanto eu acho que eu sou a rainha, a dona de mim, a dona de tudo que está ao meu redor, quando eu acho que tudo posso no meu braço e não naquele que nos fortalece, nós não iremos reconhecer o nosso rei de verdade. Não vamos. Então nós temos que largar essa ideologia de que somos donos de nós mesmos, para então reconhecer quem é verdadeiramente o nosso dono. E aí tá. E aí Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é deste mundo. Aqui, essas pessoas, esses influencers religiosos de hoje, atualmente, usam isso aqui, que é por isso que Jesus foi morto. Porque os seguidores dele, naquela época ali, não estaria deixando que Jesus fosse entregue, né, pros líderes religiosos. Mas por que Jesus fala ali? A gente vai ver que existe seguidores e seguidores, né? Vai ter seguidores e seguidores. Existia aqui uma multidão que seguia Jesus desde lá atrás. Desde quando Jesus começou a fazer milagres, a curar enfermos, a fazer aleijado andar, a fazer mudo falar, a fazer surdo ouvir, a fazer morto ressuscitar. Quando Cristo fez peixe se multiplicar, quando Cristo veio saciar a fome da multidão, essa multidão vinha seguindo Jesus. Essa multidão vinha seguindo Jesus em prol daquilo tudo. Jesus expulsou casta de demônio, ninhos de demônio. Jesus tirou as pessoas que estavam oprimidas, como Maria Madalena. Maria Madalena, ela era oprimida por demônios. Ela não é a mulher prostituta apedrejada lá de trás. Ela era uma mulher que era carregada de demônios, porque essa Maria Madalena que crescemos ouvindo falando que é a prostituta apedrejada, é só mentira do povo, contando uma mentira que muitas vezes contada se torna verdade. E não é essa verdade que liberta, é a verdadeira verdade. Que eu comecei a ser liberta justamente nesse ponto, quando eu descobri que a Maria Madalena, que eu cresci ouvindo toda a vida, falando que era uma mulher prostituta, adúltera, que ia morrer pelo apedrejamento, e Jesus livrou ela do apedrejamento. E aí quando eu li a Bíblia e falei assim, nossa, Maria Madalena nunca passou por isso. Ela nunca foi adúltera, ela nunca foi prostituta. Jesus nem sequer a livrou de um apedrejamento. Que verdade é essa que eu tenho acreditado até hoje? Não era uma verdade, era só uma mentira que foi muitas vezes contada e eu acreditei naquilo. Até o dia que eu abri a Bíblia e descobri
que essa verdade que me contaram era só mais uma mentira, a qual eu decidi acreditar. Então precisamos procurar essa verdade. Então aqui, todas essas pessoas que vinham atrás de Jesus, seguindo Jesus, por causa de milagre, por causa de bênção, por causa de saciar a fome, nesse momento aqui, que Jesus é entregue a Pilatos, são as mesmas pessoas que começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Por que, Vanessa, que as pessoas fazem isso? Enquanto você estiver buscando Jesus atrás de bênçãos momentâneas, milagres momentâneos, milagres para esse mundo, você não vai continuar a seguir ele quando vê ele sendo escorraçado, cuspido, açoitado, perseguido. Você vai parar de segui-lo exatamente nesse momento. Mas, Vanessa, esse momento já aconteceu. Cristo já foi seguido, já foi açoitado, já foi perseguido. Então, isso não vai acontecer de novo. Aí, então, eu não vou deixar esse Jesus. Meus irmãos, ele já veio. Ele já foi cuspido, perseguido, açoitado. E no tempo vindouro dele, na vinda, no retorno de Jesus Cristo, quem passará por essa perseguição, por essa humilhação, seremos nós, a igreja de Cristo Jesus. Enquanto essa igreja estiver cheia de pessoas atrás de bênçãos materiais, atrás de milagres momentâneos, atrás de coisas circunstanciais, terrena, não continuaremos o seguindo para alcançar a eternidade. Enquanto você não entender que temos que seguir a Jesus em prol de uma eternidade, de uma promessa que está na eternidade, desistiremos de segui-lo na primeira perseguiçãozinha. Como muitos já os deixam, não é verdade? Então entenda uma coisa aqui. Você vai ver que uma parte da multidão se posiciona. Crucifique-o! Crucifique-o! Mate-o! E aí vem a mulher de Pilatos, fala assim: não tome parte do sangue desse homem, porque muito sofri essa noite por ele. Mulher de Pilatos fala para ele: não tome parte do sangue deste homem. Sabe por que ela fala isso? Sangue desse homem será derramado, Pilatos. Quer você se posicione contra ou não, o povo já está decidido em matá-lo. O povo já está decidido em matá-lo. O sangue deste homem será derramado. E aí você vai ver que Pilatos entende isso aqui. Quando ele fala assim: então você é o rei? Perguntou Pilatos de novo. É o que o Senhor está dizendo, que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. E quem é a verdade? Perguntou Pilatos. E aí, depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo motivo algum para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Olha que Pilato enfatiza. Vocês querem que eu solte o seu rei, o rei de vocês? E todos começaram a gritar: não, ele não, nós queremos que solte Barrabás. Pilatos aqui, ele reconhece que Jesus é o rei dos judeus. Que aí ele fala: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ou querem que eu solte Barrabás? E a multidão grita: solte Barrabás. Sabe por quê? Aquele homem, ele já tinha sido açoitado, ele já tinha sido cuspido, já tinham esbofeteado a cara dele, já tinham debochado da cara dele. Ninguém mais acreditava em Jesus, todos já estavam ridicularizando. Pessoas essas que outrora tinham vivido milagres de Jesus, agora não estavam mais acreditando e vendo aquele Jesus curador que estava transformando vida, só porque algumas pessoas, alguns líderes religiosos não acreditavam e não aceitavam no que Jesus estava fazendo. E não é porque esses líderes não acreditavam, esses líderes não se conformavam. E Pilatos vai dizer aqui que esses líderes não se conformavam e por inveja
Por inveja, tentam matar Jesus. Por que por inveja? Porque eles queriam ser os curadores, os libertadores, os feitores de milagre. Não Jesus, que é um Jesus que veio da onde? Da Galileia. Ah, o filho de um carpinteiro. Como é que pode o filho de um carpinteiro vir agora curando, realizando milagres? Falando que é filho do Deus vivo? Não, olha eu aqui, todo pomposo, em toda a minha religião, seguindo leis e mandamentos. Mentira, são hipócritas, porque eles não seguiam. Eles faziam leis humanas para camuflar as leis da Bíblia, as verdadeiras leis da Bíblia, mas se vestiam de todo o pomporismo de liderança deles religiosos e não aceitavam que veio um qualquer, uma pessoa que vem do nada, para agora fazer milagres, realizar milagres e anunciar o reino do céu. Não, ele não é. Ele não é. Ele eu não aceito. E isso acontece hoje dentro das igrejas, quando Deus faz assim, ó, levanta uma prostituta, levanta uma mulher adúltera, levanta uma mulher mentirosa, uma mulher que enganava outrora, uma mulher que vivia uma vida promíscua na sociedade, e agora ele levanta para proclamar a palavra dele. Muitos não dão credibilidade, sabe por quê? Porque não consegue esquecer o passado que outrora eu vivia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não esqueci o meu passado. Ele me traz lições valiosas. Mas o meu rei, ele esqueceu o meu passado. E quando eu confiei ele a minha vida, ele começa agora a escrever uma nova história. Eu não esqueço o meu passado porque ele me traz lições, mas o meu passado eu não vivo mais. Eu quero agora viver uma história escrita pelas mãos do meu rei. Então, o que as pessoas estão achando ou deixam de achar quando elas insistem em trazer à memória o meu passado? Não me importa, hoje eu sirvo um rei e é ele que me justifica, não é mais essas pessoas. Então eu não posso mais deixar de fazer o que ele me confiou por medo de ser julgada por homens terrenos. Não vou deixar, eu não vou parar, porque eu reconheço. Porque você vai ver aqui que nesse momento aqui tem Pilatos, que agora sabe que Jesus é o rei dos judeus, porém ele não tem o que fazer. O povo já tinha decidido matá-lo, matar Jesus. E aí temos o povo, que era a grande massa, né? Tu imagina, um homem já tinha entendido. E Pilatos achava que o poder dessa decisão estava na mão deles. E tu vai ver que não estava, porque Jesus fala para ele que de poder nenhum ele tem. Esse um homem já tinha compreendido que Jesus era o rei e achava que o poder estava na mão dele. Aquela multidão que outrora vivia milagres, hoje não reconhece mais Jesus como seu rei e pede para crucificá-los. Mas tinha outros seguidores ali. Seguidores esses que não foram notados por ninguém. Seguidores esses que não foram notados pelo seu posicionamento. Não foram. Seguidores esses que não se posicionaram, nem gritando, não crucifique meu Jesus, não crucifique o meu rei, não crucifique, não. Tem pessoas ali que se posicionaram, quietas, caminhando ao lado de Jesus. Que pessoas são essas? Maria, sua mãe, Maria Madalena, João, o servo amado de Deus. Eles continuaram seguindo Jesus, sofrendo a sua dor. Porque imagina a dor de uma mãe ao ver o filho sendo cuspido, açoitado, crucificado, arrastado, carregando uma cruz. Tu acha que aquela mãe não queria carregar junto com ele aquela cruz? Tu acha que precisava alguém levantar um homem para ajudar aquele homem a carregar a sua cruz quando a mãe dele estava assistindo tudo isso? E a mãe dele não foi lá se ajoelhar aos pés de Pilatos e falar assim: por favor, não mata o meu filho. Essa mãe não foi clamar. João, o discípulo amado, não foi lá: não mata meu rei, porque eu não posso viver sem ele. Maria Madalena, a qual custeava todo o ministério de Jesus, não foi lá brigar. Não foi, eles se posicionaram a fazer o quê? A vontade de Deus, porque Jesus já tinha dito: eu vou ser morto e crucificado.
Mas para isso seria necessário que a profecia se cumprisse. Você vai ver que no Getsemane, Pedro ainda não havia entendido isso, e quando Pedro desembainha a tua espada e vai cortar a cabeça do soldado, porque creio eu que Pedro foi cortar a cabeça do soldado, mas o soldado deve ter desviado e cortou a orelha. Jesus vai lá, pega a orelha, bota. Tu não entendeu ainda, Pedro? Se pela espada tu matar, pela espada tu morrerás. Afastai-vos de mim, Satanás, pois tu não quer que a profecia se cumpra. Enquanto nós tentamos lutar para que as coisas que estão prometidas dentro da Bíblia não aconteçam, nós tentamos, na nossa força, evitar que a promessa se cumpra. Que promessa é essa, Vanessa? A promessa da vinda dele, do retorno dele. A palavra vai dizer pra gente que próximos dias dele virão guerras, fomes, falta de amor e um monte disso. Outros vão falar assim, mas Vanessa, isso já acontece há muito tempo. É verdade, acontece há muito tempo, mas hoje tem acontecido com tanta devoção assim, eu não sei explicar. Outrora vem guerras, rumores de guerra, mas era uma coisa que dava um tempo da gente respirar. Hoje, de um tempo para cá, nós não estamos conseguindo respirar, porque o Senhor falou que os últimos dias seriam como uma mulher grávida que sofria de dor de parto. Sabemos que dor de parto, ela começa nas contrações fracas e mais espaçosa uma da outra, e quando está perto da criança nascer, essa contração ela vem com mais intensidade e uma contração atrás da outra sem cessar, ao ponto da gente não aguentar mais e começar a gritar, começar a chorar, porque dói muito. Mas a gente sabe que aquela dor vai vir o nascimento do nosso filho. Mulheres que desejavam um filho e querem passar por essa dor porque esperam o seu filho. Esperam ter seus filhos em sua mão. E aí, o que a gente tem feito? Tentado evitar o tempo todo em passar essa dor. Ei, a igreja, ela vai ser perseguida, quer você queira, quer não. Ela vai ser perseguida. Cabe você o quê? Olha para o céu, de onde virá o teu socorro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja será perseguida? Ok, eu vou continuar sendo igreja porque eu posso passar por essa perseguição, porque eu tenho um Cristo Jesus que me fortalece. Eu não dependo de partidário político para pregar o evangelho. Eu não dependo de um poder político para pregar as boas novas do rei. Quer eles queira, quer ou não, eu vou continuar pregando o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque foi para isso que eu fui chamada, para ser embaixadora do reino de Deus, do reino dos céus. Eu não posso deixar que as circunstâncias desse mundo me paralisem, me amedrontem. Não! E ele não falou, fuja, meus irmãos, da ira vindoura que vem. Ele não falou isso. Ele não falou, fuja, meus irmãos, se escondam. Ou lutem para que essa ira vindoura não recaia sobre a terra. Não foi isso que ele falou. Ele falou em Apocalipse 3:10, porque guardastes a minha palavra de exortação e perseverança, eu os guardarei da ira e da provação que virá sobre todos os habitantes da terra. Então essa ira virá sobre todos os habitantes da terra, mas aquele que guardar a sua palavra de exortação e perseverança serão guardados. É nisso que eu tenho que confiar, é nisso que eu tenho que continuar fazendo até que ele venha. E aí você vai ver aqui, Pilatos se posiciona, esse homem não precisa ser morto, ele não merece ser morto. E uma multidão posiciona, crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. E aí Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, eles se posicionam. Meu filho, não importa o que acontecer. Meu irmão, não importa o que acontecer. Eu estou com você até o fim. É assim que a igreja hoje tem que se posicionar. Meu Deus, não importa o que vai acontecer com essa nação. Meu Deus, não importa o que irá acontecer com essa terra.
Não importa, eu estarei sendo fiel a ti, meu Deus, até o fim. É isso que a igreja precisa se posicionar. Mas, Vanessa, precisamos exercer o nosso dever de cidadão, votar. Vote, meus irmãos. Vote, você pode votar. É o seu dever como cidadão. Esquerda, direita, não me interessa. Conhece a Bíblia. Se a sua votação, se o seu voto for pautado em conhecimentos bíblicos, com certeza, com valores e princípios bíblicos, com certeza você vai se posicionar da maneira correta. Pede orientação ao Pai, como se posicionar, porque eu pedi orientação ao Pai. E Ele me deu a orientação. Se posiciona, minha filha. Se posiciona diante do meu evangelho, faz a minha vontade. E nas urnas, Senhor, o que eu faço? Meu voto é nulo. Meu voto é nulo. Ou melhor, ontem eu nem votei. Eu só justifiquei. Eu justifiquei o meu voto. Aí, para alguns aí vão falar assim, isentona. Depois que você votar nulo, não reclama de como tá o sistema político. Tu não entendeu não, para você que tá me julgando. Meu reino não é desta terra. Mas eu tenho certeza que mesmo Satanás, sobre o governo dessa terra, Satanás é apenas um diabo, um cachorro preso na coleira de Deus. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então, se Deus sobrecair sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, fome, tudo posso. Em Cristo que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a perseguição cair sobre mim quando eu resolver levantar com firmeza e fé a pregar o evangelho e quererem me jogar numa prisão ou até mesmo morrer por esse evangelho, não vou reclamar. Tudo posso naquele que me fortalece, porque para mim morrer é Cristo, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas Vanessa, eu quero ver. Você tá falando isso porque teu marido hoje tem um emprego, trabalha. Você não trabalha, você fica em casa, ok. Você largou tudo, o teu trabalho, tua esmalteria para viver o evangelho. Mas seu marido trabalha, por isso te sustenta. Ainda que meu marido hoje perca o trabalho, meu Deus continua sendo o Senhor Jesus. Então nele tudo posso, naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu ponho a minha família embaixo das suas asas, embaixo da proteção, eu tenho certeza. Se eu estiver dentro da palavra dele, caminhando sobre a palavra dele, sobre a obediência dele, ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não vou reclamar das coisas que sobrecaírem nessa terra. Sabe por quê? Porque é sobre a mão dele que está o poder dessa terra. Eu sirvo a um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. E eu posso todas as coisas nele, porque eu sirvo alguém que tem todo o poder em suas mãos. Não é um sistema político que nada pode. Nada pode. Você vai sobreviver que tanto a esquerda quanto a direita, elas trabalham juntas. Para quê? Para uma agenda política a ser cumprida, tanto na terra quanto biblicamente. Se você for apontar e começar a estudar, começar a pesquisar sobre a vida 2030 da ONU, verá que talvez esse nosso presidente que se estabelecer agora sobre esse governo, de repente possa ser o último presidente. Por quê? Porque toda a agenda 2030 vem para um poder único. E vemos a sociedade clamando, pedindo por esse poder único, sabe por quê? Porque quando vemos a ideologia da Agenda 2030 da ONU, ela promete o fim do desemprego, fim da desigualdade, fim da fome, fim de tudo. A gente vai ter tudo salário igual, a gente vai ter poder igual, a gente vai tá vivendo a grande paz. Porém, para quem conhece Bíblia e sabe que quando vier essa paz, ela é falsa. Ela não é eterna. Então eu não quero e não vou me conformar aqui nessa terra quando eu estiver vivendo em paz. Porque eu sei que a Bíblia me diz e ela não
erra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inerrante. Existem pessoas que querem torcer o que Deus botou aqui. E aí quem pagará por isso são essas pessoas que fazem novas traduções, que acrescentam, que tiram algo dessa Bíblia. Isso é uma promessa que também está aqui em Apocalipse, né? Vamos ver aqui que vai dizer assim em Apocalipse. Vai dizer assim... Aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a ela alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela, as pragas descritas deste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa destas palavras proféticas deste livro, Deus tirará delas as bênçãos descritas neste livro. Isto é a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, o que eu quero fazer? Guardar as palavras desse livro. Mas, Vanessa, como que eu sei se está certo ou não a Bíblia? Porque lá na minha igreja é uma outra Bíblia que tem. Trata você de comprar uma verdadeira Bíblia Sagrada. Compra lá a versão NVI, NVT, NTLH. Leia, mas não leia sozinha, não. De uma forma humana, aonde você pega um livro qualquer e lê como se fosse um livro qualquer. Não, não tem um dia sequer que eu abra essa Bíblia aqui e fale assim: Senhor, de nada entenderei, pois a minha sabedoria ela é limitada. Mas envia a mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Peça, Senhor, a Ele, Pai, que Ele me dê todo o entendimento, todo o discernimento de sua palavra, Pai. Revela a mim o que tu queres confiar a mim. Revela a mim os segredos dos teus livros, Senhor. Revela a mim o que tu queres que eu proclame sobre essa terra, Pai, mediante a sua vontade, mediante seu querer, Senhor. Fala comigo através desse livro, Senhor, não me usando somente para que eu exorte a vida do meu próximo, Senhor, mas revela a mim e exorte-me com seu livro, Senhor, que eu possa lê-lo, Senhor, que eu possa entendê-lo, Senhor, e que no meu íntimo, Senhor, ele venha trazer tudo aquilo de dentro de mim que não provém da tua vontade, Pai. Mas não traz só o que não provém de tua vontade e bota pra fora, não, Senhor. Traz o que não provém de tua vontade que existe dentro do meu coração, Senhor, e confronta-me, Senhor, para que eu venha entender, Senhor, o que eu tenho feito e ferido teu coração, Senhor, e faça com que eu venha viver o teu querer, Senhor. Ensina-me, Pai amado, a fazer a tua única, exclusiva vontade. Ah, Senhor, e esse livre-arbítrio, Pai amado, que tu me deste, Pai, ele eu não quero mais, Senhor. A ele, Senhor, eu largo, Pai, eu entrego meu livre-arbítrio na tua mão, Senhor, pois não quero viver nada, Senhor, que me dê direito ao meu livre-arbítrio, Pai, pois chegando até aqui, Senhor, a esses 40 anos, Senhor, eu sei que nem sabedoria, Pai, para usar meu livre-arbítrio, para governar a minha própria vida, eu não tenho, Pai, então entrego a ti, Senhor, renuncio em tuas mãos, Senhor, o meu livre-arbítrio, Pai, para que tu venha me ensinar, Senhor, a fazer a tua vontade, colocando-me, Senhor, no centro do teu querer, no centro da tua vontade, Pai amado, Pai querido. Venha me dar entendimento também, Senhor, que eu venha te glorificar mediante portas abertas, mas que eu te glorifique também mediante portas fechadas, Senhor, que eu venha te glorificar e te exaltar em todos os sim que me deste, Pai, mas que eu continue te glorificando e te exaltando, Senhor, também com seus nãos, Pai. Oh, Deus Santo, que eu venha te glorificar, Pai amado, Pai querido, em tudo aquilo que tu me deste, todas as bênçãos que tu derramaste, Senhor, mas que eu venha encontrar, Senhor, prazer, ensinamento e disciplina para minha vida, Senhor, mediante as suas exortações, Pai amado, mediante as suas provas, Pai. Fortifica-me, Senhor, revela a mim o que tu queres falar comigo no teu livro, Pai. Põe em mim, Senhor, que eu venha viver, Senhor, todos os princípios e os valores ensinados dentro do teu livro, Pai, que eu possa saber tirar exemplos, Senhor, que eu possa aprender a tirar lições, Senhor, para exortar a minha vida primeiro, Senhor, para depois então eu querer ensinar para o meu próximo, Pai. É isso que eu te peço, Pai amado, Pai querido, e já te agradeço, Senhor, por tudo que fizeste em minha vida até aqui e por tudo que ainda irás de fazer, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. É isso que eu preciso entender, que eu preciso pedir
O tempo que eu quiser sentar e ler essa Bíblia, estudar essa Bíblia de uma forma humana, baseada em toda a minha sabedoria, mesmo que eu esteja fazendo um curso de teologia, mesmo que eu esteja fazendo um seminário, enquanto eu pegar este livro e sentar aqui para lê-lo com toda a minha arrogância, achando que eu sei alguma coisa, nada eu aprenderei, nada ele me revelará. A não ser coisas que já tem dentro do meu coração. Eu só quero usar coisas pautadas dentro da Bíblia para continuar fazendo a minha vontade. Então tá errado. E aí tem mais uma passagem, e eu vou ser bem breve, e aqui eu vou terminar, que vai ser lá na mulher apedrejada. Desculpa. Aonde esses mesmos líderes religiosos vai levar uma mulher que foi pega em adultério. Ela foi pega em adultério. Sendo que ela foi pega em adultério em flagrante, ela foi pega juntamente com o homem, correto? A gente já começa daí. E aí esses mesmos líderes religiosos, eles vêm apresentar essa mulher diante de Jesus e eles vão fazer assim: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que dizes? E aqui me chama a atenção que quando ele vem apresentar essa mulher, se baseando que Jesus faça a vontade, já que ele vem se proclamando rei dos judeus, que ele faça a sua vontade, eles usam essa mulher e as leis de Moisés para que Jesus julgasse essa mulher. Porém, Jesus conhece a lei. Ele é o rei, ele é quem fez essa lei. Moisés só escreveu. E aí os homens pegam e falam assim: mediante na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Sabe por que você continua caindo nas armadilhas que Satanás vem fazendo sobre essa terra? Sabe por que você vem caindo nas armadilhas de falsos profetas que têm se levantado? Porque tu não conhece Bíblia. Tu não conhece Bíblia. Vamos ver que lá no deserto, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, Satanás tenta Jesus usando Bíblia, usando palavra, porém palavras com os textos isolados, mensagens distorcidas. Jesus, conhecendo verdadeiramente a Bíblia, ele se livra de todas essas tentações contra Satanás usando palavra. Então aqui esses líderes religiosos, usando a lei de Moisés, vêm também ali tentar Jesus, porque vai dizer aqui, eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Sabemos que armadilha é tentação, armadilha, quem arma coisa pra gente, quem vive mentindo a gente, é Satanás. Ele é o tentador de todos os tempos. Então eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. A intenção deles aqui não era julgar a mulher, era assim condenar Cristo. É assim até hoje. Tudo que estão fazendo, todas as leis humanas, toda essa ideologia de esquerda, direita, é somente com um propósito. De que, Vanessa? Crucificar o evangelho. Mas como assim, Vanessa? A direita, ela defende princípios evangélicos, princípios bíblicos, como a família, como isso, como aquilo. Ela até defende, só que numa forma isolada, pregando a ira sobre toda a humanidade. Você vai ver que essas pessoas que brigam, não vou conseguir falar não, com todo fervor essa guerra, elas brigam com ira, pregando o ódio, e ódio não gera justiça. A justiça divina de Deus não gera. Então o que elas estão fazendo? As pessoas que não vivem sobre esses princípios estão sendo endurecidas, estão ficando com seus corações endurecidos contra o quê? Contra o cristianismo. Contra o Deus vivo e eterno. Essas pessoas vêm sendo endurecidas porque pessoas estão pegando partes da Bíblia que a direita defende, partes, porque a direita ela não defende toda a Bíblia. Vai estudar sobre tudo, todas as pautas que a direita defende, que você vai ver que a direita defende alguns princípios e fere outros. Assim como também é feito na esquerda. Se você for olhar e estudar todas as ideologias de esquerda, vai ver que a esquerda
fere princípios bíblicos, muitos princípios, mas também defende outros. Todos eles vai. Mas quando ela se bota num sistema terreno, é somente para enganar as pessoas. E agora está sendo usado nesse fim dos tempos para crucificar o cristianismo. Aí você vai ver aqui que Jesus não cai nessa armadilha, porque Jesus vai saber, ele sabe como é que é a lei de Moisés. E lá na lei de Moisés está assim, deixa eu procurar aqui que eu anotei que eu não lembro de tudo. Em Levítico 20:10 diz assim, é a lei de Moisés: se um homem adulterar contra a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Eles não são líderes religiosos? Eles não querem que seja feita a lei de Moisés? Eles brigam pela lei de Moisés. Ou eles acharam essa mulher pecando junto. Ela foi pega em adultério no flagrante. Cadê o homem dessa história? Deve ser mais um hipócrita religioso que está no meio desse povo ali, pedindo que a mulher seja morta apedrejada. Com certeza. Assim como Adão. Adão comeu do fruto, mas quando Jesus perguntou, Adão, tu comeste do fruto? Eu? Foi a mulher que tu me deste. Adão começa a culpar a Deus, não consegue assumir a sua própria culpa. E aqui, esse homem deve estar aqui no meio desses líderes religiosos e usa o quê? A lei de Moisés para culpar e condenar a mulher? Não, esse não era o interesse. Era condenar Jesus. Porque aqui eles já começavam a perseguir Jesus e condenar Jesus. E aí eles pegam e falam isso, né? Aí Jesus pega, vai lá, se abaixa, começa a escrever. O que ele escreveu? Não sei, a Bíblia não fala. Uns falam que ele está desenhando, tipo ignorando. Ah, vai lá, fala aí o que vocês têm para falar, vai lá. E está ignorando. E aí quando Jesus levanta, Jesus pega e fala assim: atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, que é o que eu comecei falando lá na frente. A gente briga pelos princípios da família. E nós estamos seguindo os princípios da família? Ou os princípios familiares de uma Bíblia é somente homem e mulher? Ou tem muito mais coisas relacionadas? É o princípio familiar, é respeito, é amor, é compaixão, é que uma carne se una e torne um só, que duas carnes se unem e tornem uma só? E esses princípios? Temos cumprido? Ou a gente vive casamentos desastrosos dentro da sua casa? Falo isso com todo fervor porque eu vivi essa mentira, onde eu andava toda arrumada, meus filhos arrumados de mão dada com meu marido. Dentro de casa nós nem nos falávamos. Nós nos agredíamos verbalmente e fisicamente. Eu vivi uma vida de adultério. Mas vamos sair de mão dada, pregando a verdadeira família, com princípios e valores bíblicos. Ei! Atire a primeira pedra. Quem nunca teve pecado. E aí vai falar assim: por que Jesus então falou? Não apedreje, Vanessa. Não apedreje, não apedreje. Não, ó, vocês não vão fazer a lei de Moisés se cumprir aqui, porque não é assim que tá a lei de Moisés. Está errado. E aí, na lei de Roma, dizia para não crucificar. Porque ninguém tinha direito de matar, a não ser o governador de Roma. E aí, se Jesus pega e fala assim: crucifique-o, pode crucificar, apedreja a mulher aí, apedreja essa mulher. Aí os líderes religiosos tacariam pedra na mulher, a mulher seria morta, Jesus seria levado a julgamento pelas leis de Moisés, porque não cumpriu elas perfeitamente. Assim somos nós, seremos levados no julgamento final, no juízo final. E assim, da mesma forma que julgamos o nosso próximo por não cumprir princípios e valores bíblicos, também seremos julgados, porque também não estamos cumprindo princípios e valores bíblicos, estamos cheios de arrogância e hipocrisia dentro dos nossos corações. E aí, então, se Jesus falasse assim: não apedreje. Quer dizer, se ele falasse apedreje, Jesus estaria cumprindo a lei de Moisés pela metade. E se ele fala não apedreje, ele estaria sendo julgado pela lei de Moisés por cumprir ela pela metade. E se ele fala apedreje, ele ia descumprir a lei de Roma, que mandava não apedrejar. Ou seja, se Jesus se posicionasse em apedrar, ele seria julgado. Se Jesus se posicionasse por não apedrejar, ele seria julgado.
de todas as duas formas, Jesus seria julgado. Por quê? Qual era a intenção daqueles líderes ali? Condenar a mulher? Não, condenar Jesus. Era só mais uma armadilha de Satanás. Nós estamos clamando por princípios bíblicos que sejam implantados nesse sistema, melhor dizendo, nessa nação. Mas nós não nos escaparemos do juízo final. E naquele juízo final, todos serão julgados. E você, eu, seremos julgados mediante o peso de que julgamos o nosso irmão. Ou seja, em cima de toda a nossa hipocrisia. Quando eu falar assim, não é um casal como serve Deus. E aí chegar naquele dia, minha filha, você falava lá do casal lá de lésbica, de gay. Eles estão errados, tá certo. Mas e você? Tem cumprido os princípios? Porque, olha, esse casal de homem e mulher tá errado mediante a palavra, porque o casal tem que ser homem e mulher. Mas dentro de casa, eles me davam orgulho. Mas vão ser condenados. E vocês? Era bonito de ver vocês na rua andando de mão dada, um homem e uma mulher, mas dentro de casa vocês me envergonhavam. Serão condenados. Forte isso, né? Isso é muito forte. Então, o que estamos fazendo? Caindo nas armadilhas de Satanás. E aqui, Jesus não toma uma posição. Ele vai lá, escreve na areia o que Jesus escrevia. Não sei, não foi dito. E isso eu trago para cá também. Nós estamos usando as nossas redes sociais para falar assim, vote no fulano, porque todo cristão que se preza tem que votar no fulano, Nós estamos fazendo isso, sabe fazendo o quê? Quebrando uma das instituições do termo da nossa legislação, que diz que o nosso voto é secreto. Você está desconstituindo os termos da nossa legislação para influenciar pessoas que defendem alguns princípios bíblicos. Não são todos, defendem alguns princípios bíblicos. Você está ferindo a legislação para influenciar pessoas. Você quer votar esquerda ou direita? Vote, mas vote com consciência cristã e veja no que vai votar. Mas vote secreto, não tenta influenciar ninguém com o teu voto, não. E você, Vanessa, esquerda ou direita? Nulo. Assim como Jesus foi nulo aqui, eu vou ser nula também. Porque nem esquerda, nem direita me representam. E lembra que eu comecei essa mensagem aqui falando que eu fui chamada para ser embaixadora do reino do céu. Se a esquerda e direita não me representa e eu vim representar, eu sou uma embaixadora do reino do céu, o que eu tenho que fazer? Representar o reino do céu. O meu voto é nulo, porque nem esquerda nem direita me representa. Vanessa, depois não vai reclamar do que está acontecendo. Eu não vou reclamar e já falei isso aqui. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E eu vou estar firme, pautada dentro da palavra do Senhor, porque quando eu guardo a palavra dele, ele me guardará. Ele vai me guardar. E acabou, é nisso que eu tenho que crer. E aí eu vou deixar 4 passos para quem é cristão, ou para quem não é cristão e quer fazer o certo. Primeira coisa que um cristão deve fazer, sobre tudo, não só sobre religião, que está acontecendo aqui. Para concluir a palavra aqui, Jesus, ele não se posiciona. Ele fala, atire a primeira pedra, aqueles que não têm pecado. Vai saindo do mais velho para o mais novo. Fica só ele e a mulher. Mais nada. Fica só ele e a mulher. E quando fica só ele e a mulher, ele fala, mulher, levanta-se. E a mulher levanta. Olha ao seu redor. Tem alguém que te condene? Tem algum julgador? Ela olha para o redor e vê que está sozinha, só ela e Jesus. Só ela e Jesus. E ele vai e pega e fala assim, então vai, mulher, porque nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. Você vai ver que Jesus, ele usa toda a armadilha ali que os religiosos montaram, o sistema que os religiosos usaram para condená-lo, ele usou para se apresentar a mulher.
E a mulher conheceu Jesus. E quando ela fica sozinha com ele, no secreto com ele, quando não tem mais ninguém olhando, ele exorta aquela mulher e a transforma. Ele exortou: viu, mulher? Não tem mais nenhum julgador, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele não deu para ela legalidade para ela continuar pecando, falando que ficaria assim mesmo. Não, não foi essa legalidade que ele deu para ela. Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Porque quem nos muda é Jesus. Quem nos muda é o nosso relacionamento com Jesus. Dentro da igreja, fora da igreja. Mas você é transformada verdadeiramente quando você busca Jesus no secreto, no profundo. Quando você abre as escrituras ali e fala assim: fala comigo, Jesus. Então a gente precisa usar, sim, tudo isso que está sendo preparado, todo o sistema político que está sendo montado para apresentar o quê? Hey, gente, se preocupa não! Oh, esquerda, direita, não se preocupa não. Tem alguém que eu conheço que vai te livrar de todo esse sistema opressor, de toda enganação, de tudo. É assim que temos que apresentar Cristo. E aí a pessoa vai procurar Cristo. E aí deixa que o resto ele faz. Eu só apresento meu Jesus. Eu só apresento. Eu não mudo ninguém. Eu não tenho que apontar para ninguém para falar isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não. Eu tenho que apresentar Jesus. E quando eu vejo que o meu irmão tá com dificuldade de conhecer Jesus, porque ele tem dificuldade de ler, de conhecer a palavra, vamos fazer um estudo junto, vamos fazer uma leitura junto. Mas não, esses líderes religiosos que estão usando aí esquerda, direita, são os mesmos que vendem curso. Quer aprender a ler a Bíblia? Quer conhecer a verdadeira mensagem do Senhor? Quer ativar o seu chamado? Estão vendendo curso, estão fazendo da palavra do Senhor o seu ganho de vida, um produto desse comércio sujo e falido desse sistema. Essas mesmas pessoas que estão tentando influenciar vocês em esquerda ou direita usam esse sistema e o pior, usa a Bíblia, a palavra de Deus, a única que transforma pessoas, como instrumento, como produto a ser vendido. Isso é muito triste. A gente vê eventos gospel cobrando milhões, cobrando dinheiro, 150, 250, e um cursinho pra aprender a ler Bíblia, pra conhecer a Bíblia, e tanto, e tanto. E os pobres ficam o quê? Como que eles conhecem a Bíblia, para aqueles que não entendem? Quem tá ajudando? Quem tá ajudando? Ninguém. Ou seja, você tem dinheiro pra comprar o curso? Aprende a ler Bíblia comigo. Você não tem dinheiro para comprar o curso? Ah, minha filha, então se vira, pede revelação aí do Senhor aí, porque eu não trabalho de graça não. Mas quando Jesus nos chamou, ele chamou para pregar o evangelho. Cobrando? Não, é de graça. Hoje a gente vê pessoas cobrando, muito dinheiro, é 15 mil, é 10 mil, 20 mil para pregar nas igrejas. Eles estão errados? Não, quem está errado são os pastores que contratam essas pessoas e pagam por isso. Pastor tá preocupado com a ovelha? Não, tá preocupado com a renda que vai trazer para dentro da igreja dele. Mas Vanessa, aí como que eu faço a obra? Meu Senhor, vai pregar o evangelho. Se estiver passando por alguma dificuldade, ou o Senhor usa o próprio anjo da igreja e ele vai te abençoar com a oferta que foi recolhida naquele dia, ou ele usa alguém dentro dessa mesma igreja para te abençoar com a necessidade que você está passando. Ou tu confia em Deus ou não. Elias no deserto foi alimentado por corvos, meus filhos. Por corvos. Sabe o que é corvo? Aquele bicho que come carne podre. Tu imagina ele trazendo um bifezinho pra mim, sem comer. Então para. Mas, Vanessa, eu ainda não sou nada não, eu ainda não fui levantada a diaconisa, a missionária, não fui nada. E como que eu vou pregar o evangelho? Eu também não fui não. Eu não sou missionária, eu não sou diaconisa, eu não sou obreira, eu não sou nada dentro da igreja. Da igreja templo. Mas quando Jesus me chamou, ele me levantou. Me levantou a quê?
a serva. Eu sou serva de um reino celestial. Para fazer o quê? Para servir no reino celestial? Não, aqui na terra. Eu sirvo os moradores dessa terra, pregando o evangelho enquanto Deus me serve com maná celestial. Não deixando faltar nada para mim nem para minha casa. Eu não preciso de cargo eclesiástico para pregar o evangelho. Eu preciso ser filha, eu preciso ser serva. Eu preciso ter intimidade com Deus vivo. Então você vai ver que Jesus aqui, ele não se posiciona nem de um lado nem de outro. Mas no íntimo, no secreto, ele convence aquela mulher a não pecar mais. E segue. E assim nós temos que fazer. E aí os deveres para a igreja nesse tempo primeiro lugar, para a igreja, ou para quem deseja fazer a diferença. Para quem ainda não se considera igreja, porque a igreja, o templo é esse aqui, ó, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que cuidar do meu tempo. Como que eu cuido do meu tempo? Da minha saúde? Sim, também. Mas o que eu fizer, eu tenho que glorificar Ele. O que eu pensar, eu tenho que glorificar Ele. O que eu desejar, eu tenho que glorificar Ele. Os meus atos, eu tenho que glorificar Ele. Eu tenho que glorificar a Ele em tudo que eu faço nessa terra. Seja de servir um copo de água a algum membro eclesiástico da igreja, ou seja, servir a fome de alguém, ou seja, ouvir um irmão qualquer que só precisa ser ouvido. Ele não quer nada, ele não quer dinheiro, ele não quer nada. Ele só precisa ser ouvido. É dessa forma que eu tenho que servir. Eu posso servir ajudando uma irmã que está tendo dificuldades em alguma passagem para entender a Bíblia. Eu posso servir ajudando uma igreja que precisa de alguma ajuda, seja para lavar o chão, para varrer, para que seja. Quando eu entrei na igreja, eu me disponibilizei para tudo. Teve um dia que eu lembro, como se fosse hoje, eu sentei com o pastor e falei assim: pastor, eu sei trabalhar no Instagram, eu sei fazer mídia, eu sei limpar, eu sou ativa, eu gosto de estar fazendo alguma coisa. E quando eu cheguei muito assim, fazendo tudo, eu queria me envolver com tudo, até que chegou uma mulher, uma irmã, e falou assim: irmã, não fica se disponibilizando em tudo dentro da igreja, não. Porque se você estiver fazendo isso para ser levantada, você vai se decepcionar, porque eu tô aqui há tantos anos e nunca fui levantada. Aí eu falei para ela: irmã, eu não tô aqui fazendo para ser levantada. Também não tô fazendo pro pastor, também não tô fazendo pra pastora. Eu lembro do meu passado, e lá fora naquele mundo, eu servia Satanás em troco de nada. E servia bem, servia com categoria. Porque eu tenho um espírito de excelência. Quando eu pego alguma coisa para fazer, eu quero fazer perfeito, eu quero fazer bem feito. Então, quando eu servia Satanás, eu também servia dessa forma, perfeito. Quantas pessoas eu magoei, quantas pessoas eu machuquei, quantas pessoas eu induzi a pecar junto comigo, quantas pessoas eu levei pro buraco junto comigo. Então, agora que eu sei e conheço meu verdadeiro rei, eu quero servir ele com excelência. Não tô preocupada com o pastor, eu não tô preocupada com a pastora, eu não tô preocupada com ninguém dentro da igreja para me julgar ou com cargo eclesiástico. Eu tô preocupada em fazer a vontade de Deus. É claro que eu tenho que ouvir meu pastor quando ele tiver que me exortar? Sim, eu tenho que ouvir. É claro que eu tenho uma liderança a respeitar? É claro, eu tenho que respeitar. Mas o meu pastor principal, o meu dono, o meu rei é o Senhor Jesus. Eu tenho que respeitar as pessoas da mesma forma que eu quero respeito. Porque se eu pedir respeito para as pessoas e eu não ser respeitado, se eu não consigo respeitar o meu pastor, a minha pastora, os meus líderes religiosos dentro da minha igreja, eu vou pedir respeito de quem? Eu vou querer respeito de quem? De ninguém. Então é claro que eu vou fazer. Então não dependa de cargo eclesiástico para fazer alguma coisa. Deus te chamou, quando ele te chama, ele não te chama para ficar sentada em cima de uma cadeira ouvindo palavra o tempo todo para fazer nada. Se você ficar fazendo isso, uma hora ele vai chegar e vai falar assim: o que fizeste com o que eu entregaste na tua mão, serva inútil e infiel? Porque esse bem valioso que Jesus entrega ali nessa parábola são coisas muito valiosas. E
No momento da minha vida agora, não há nada mais valioso que Deus tenha entregado na minha vida que a semente para a vida eterna, que a semente do evangelho. Eu tenho que semear essas sementes que Ele entregou na minha mão. Se o solo é frutífero, se não é, se vai dar, se não vai prosperar, se não vai... Não é comigo, eu fui chamada para semear e não para colheita. A colheita não é minha. Eu tenho que jogar essa semente em qualquer lugar, seja na fila do banco, seja num curso, seja sentado com uma cliente, seja vendendo, ou seja num papelzinho, eu escrevo um bilhetinho e vou mandando. Eu tenho que semear. Arrume um jeito de semear. Arrume um jeito de semear. Independente do que for, arrume um jeito de semear. E aí eu vou finalizar agora, eu juro, eu falo muito. Primeiro ponto, ore. Ore muito, como 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender de seus pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, do céu eu ouvirei e sararei a sua terra. Faça isso. Porque quando você começa a orar, quando você começa a clamar, ele está falando aqui de uma terra terrestre que a gente tá falando, não, é tua terra. Se você começar a orar, clamar pelo Senhor dentro da tua casa, buscar verdadeiramente Ele, se arrepender dos seus pecados, Ele transforma a sua casa, Ele transforma a sua família, Ele vai transformando as pessoas que chegam do teu lado, porque aonde tem luz, as trevas saem, meus irmãos. Aonde você chega com a luz, você passa a ser a luz, o caminho para aquelas pessoas seguir também. As pessoas sentem o desejo de querer seguir o mesmo caminho que o teu. Então comece a ler, a orar, a clamar, comece a usar suas redes sociais como influência para que essas pessoas vejam a influência de Deus sobre a sua vida e queira também viver sobre essa influência. Segundo lugar, não podemos esquecer que o Senhor é soberano. Não importa quem se sentará na cadeira da direita ou da esquerda da presidência, não importa quem se sentará lá. Jesus continua sentado na presidência, no trono, universo do mundo, para todo e sempre. É eterno, ninguém vai destronar ele, mas os reis, os governantes dessa terra, é ele que destrona e ele que destrona. E muito me preocupa isso, sabe por quê? Porque Deus, quando quer punir o seu povo por alguma coisa, ele geralmente usa o sistema político para punir o seu povo. Ele geralmente usa o sistema político para punir o seu povo. Então vamos olhar o que estamos fazendo. Vamos ver quem que ele levanta. Às vezes ele quer nos punir, às vezes ele quer nos abençoar. Mas o poder está sobre ele. Sobre ele. É na mão dele que está esse poder. E aí, terceira. Calma, gente. O segundo turno vem aí. E hoje eu acordei, quando eu liguei a televisão, a notícia do dia era assim: 174 mortos na Indonésia. E eu, pronto, estourou a guerra. Não. Num campo de futebol, após uma partida de futebol, o povo invadiu o campo de futebol, brigando. 174 pessoas morreram, 32 crianças mortas, porque os polícias jogaram gás lacrimogênio, e aí crianças morreram asfixiadas, pisoteadas. O que vai ser da gente no segundo turno? Eu tenho medo do que vai acontecer. Se vamos entrar numa guerra civil no Brasil. Se vamos começar a achar que a gente vai combater essa guerra com nossas forças, com nossos braços. Começar a matar, a brigar quem não segue os nossos ideais, as nossas ideologias. O que vai acontecer com a gente? Ontem, na hora da contagem das urnas, eu voltando, as ruas estavam vazias. E isso me mostrou assim: em alguns lugares estava vazio e em alguns lugares lotado. Uns não estão se preocupando com nada, outros estavam temendo no que pode acontecer. O que a gente costuma ver no Fla-Flu, um jogo de futebol, está acontecendo agora na política. As pessoas estão fanáticas, idólatras, e querem resolver tudo braçal. Querem matar. Esquerda e direita
extremista, brigando, e ao extremo, clamando por justiça humana, a gente não produz a justiça de Deus. Com a nossa ira, com o nosso ódio, a gente não produz a justiça de Deus. Então, calma, meus irmãos. Não se preocupe em quem vai sentar naquela cadeira. Não se preocupe. Mantenha calma e deixem claro, não esqueça que o Senhor continua sendo o nosso governante. E no 3, né, a terceira opção aqui, minha luz apagou. Minha luz apagou. Na terceira opção aqui, e aí não é nem, eu vou deixar assim para as pessoas, que vai dizer assim lá em Mateus 5:9, que diz assim: bem-aventurado são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então, em vez de levantarmos posicionamento que vai levar a uma guerra, vamos pacificar, apresentando Cristo Jesus, que é o único que pode curar e salvar essa terra. Vamos lutar por coisas que podemos levar para a eternidade. E o que podemos levar para a eternidade? Pessoas que amamos, nossos filhos, pessoas, gente. Eu falo assim, não tem nada que se levante na minha vida hoje, financeira, que me doa tanto em ver a cegueira espiritual das pessoas. Ver como as pessoas estão cegas espiritualmente. Isso tem me doído tanto, isso tem me preocupado tanto. Porque as pessoas e líderes religiosos, estudiosos, não conseguem ver que a vinda de Jesus está próxima. E eu sei que isso já foi falado em 2000, em várias vezes falaram isso, mas nunca as profecias esteve tão clara como agora. A palavra vai dizer que, além de rumores, guerras, falta de amor, o Mar Morto daria vida. O Mar Morto está tendo peixe. A Bíblia fala de um sistema único, um governo único. Nós vamos ver que a Agenda 2030 da ONU trata-se de um governo único. Acabou de ter uma reunião se eu não me engano, na Palestina, em Israel, um negócio assim, de líderes religiosos, porque eles querem unificar a religião, e creio eu que essa religião que será unificada seja o Crislã, de como eles falam. Nessa reunião religiosa, onde estavam todas as religiões e líderes de todas as religiões, inclusive o Papa, foi falado de tudo sobre religião, menos de Cristo. Cristo não foi falado. Vamos ver também que lá em Israel já tem assinado tratado de paz com Palestina, e os tratados de paz estão se cumprindo, né? O Jared Kushner está assinando o tratado de paz lá, e esse Jared, ele vem falando que ele é imortal, né? Ele foi consagrado agora o líder, o símbolo da paz, né? Como o homem que veio trazendo a paz. Então as profecias estão se cumprindo. A figueira está dando fruto, que é Israel. Israel está prosperando, Israel está crescendo. Israel hoje é uma nação. Israel hoje é um país. E Israel é o nosso relógio escatológico, ele é o nosso relógio escatológico, então temos que estar atento. Para se alarmar, Vanessa? Não, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas se o Pai nos deixou sinal, se Jesus nos deixou sinais, é para que a igreja dele seja preparada. Foi para isso que lá nas 10 virgens, as 10 dormem, mas quando está chegando o noivo, um homem vem gritando: eis que o noivo vem, eis que o noivo vem, eis que o noivo vem. E esse homem que vem gritando é um homem que estava atento aos sinais, esperando a chegada do noivo. E quando ele vê que o noivo se aproxima, ele começa a alarmar, gritando para que as virgens pudessem ser acordadas. Assim somos nós, esses que estão de olho, acompanhando os sinais deixados por Jesus para a vinda dos últimos dias. Nós temos que começar a alarmar a quem está dormindo. O noivo está vindo, igreja. O noivo está vindo. Vamos acordar, igreja, porque o noivo está vindo. A gente vai ver na carta, não lembro em qual carta de Paulo, que diz que antes da revelação do filho do Inico, que se trata do anticristo, viria o tempo de apostasia. Vivemos hoje o maior tempo de apostasia.
E a apostasia não se trata de ateus, a apostasia se tratam de filhos que antes acreditavam em Deus, confiavam nas suas promessas, mas agora deixaram eles para trás, esqueceram dele, e nós temos visto isso o tempo todo. A apostasia vem se crescendo, falsos líderes vêm se levantando com força, e não vamos esquecer que o castigo para a igreja é os falsos líderes, aquela igreja que não aguenta ouvir a sã doutrina, vai se acalentar, vai se acomodar nas profecias ditas pelos falsos líderes. Então, os sinais estão aí, igreja. Não é tempo da igreja brigar e levantar guerra por ideologias política. É tempo da igreja levantar e começar a anunciar: o noivo vem vindo, o noivo vem vindo, o noivo vem vindo. E mais uma curiosidade que vai ver aqui, que a Agenda 2030 da ONU já está programada para 2030. E entre 2023, que é o ano que a gente vai entrar agora, e creio eu que seja o ano do caos, de 2023 para 2030 são 7 anos só. A gente sabe que o período de paz promovido na Bíblia vai falar de 7 anos de paz, um acordo de 7 anos de paz, mas no meio desses 7 anos de paz será quebrado esse acordo, então virá a ira de Deus, né? Então, assim, vamos ficar atentos para os sinais. Fora isso, tem uma outra matemática também, que é do tempo de Noé para Abraão, 2000 e 2000 de Jesus Cristo até aqui, mais 2000 e mais 2000, se fecha agora os 6.000 anos. Israel está comemorando o fim dos 6.000 anos. Nós viemos agora para o 7º milênio. Então vamos saber que existem profecias sobre isso dentro da Bíblia. Então vamos abrir Bíblia, irmão. Vamos ler Bíblia, vamos conhecer Bíblia, vamos viver Bíblia. Porque é só ela que pode nos livrar. Se mantivermos pautados e guardando a palavra de exortação ao Senhor, a perseverança, Ele nos guardará. Pode crer nisso, que Ele nos guardará. Poxa, Tiago, entrou agora no final, tô finalizando. Então, Ele nos guardará, se guardarmos a palavra dEle de exortação e perseverança. Então é isso que eu peço para a igreja. Desliga dessas ideologias terrenas, desliga de toda essa briga, porque a nossa briga, a nossa luta, a nossa guerra não é contra o sangue, meus irmãos. Não é contra o sangue, a nossa guerra, ela é espiritual, contra principados e potestades. E essa guerra, a gente não batalha ela com arma de fogo, nós não batalhamos ela com espada, nós não batalhamos ela com escudos, não. Nós batalhamos essa guerra espiritual com a armadura que tem para nós em Efésios, que é a nossa espada principal, é a palavra. A palavra de Deus é a nossa principal arma, o nosso escudo, nosso capacete da salvação, nossa couraça da justiça. Tá tudo aqui na palavra. A gente só vai conseguir combater essa guerra se estivermos revestidos da palavra do Senhor e guardadas na ponta da língua. Precisamos nos revestir da palavra do Senhor e guardar na ponta da nossa língua, porque é com essa palavra que temos que lutar essa guerra. E assim eu não vou parar de orar. Não vou parar de orar. Eu postei isso antes das eleições e vou falar agora, independente do governo que será levantado. Quer eles estejam de acordo, quer eles não estejam de acordo, eu vou continuar pregando o evangelho. Quer isso custe a minha vida, quer não. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu falo assim, eu tô doida para Jesus voltar. Eu quero ir pro céu, gente. Aí quando eu vejo crente, quando eu falo assim, não, irmã, tá na hora não. Eu gosto de viver. Gosto de viver porque você tá se acomodado. Tá acomodado e é mais um egoísta que tá acomodado porque a sua vida tá satisfatória aqui. Não consegue sentir a dor dos seus irmãos à sua volta. Eu posso estar na minha casa com meu salário, não me falta nada. Mas e meus irmãos à minha volta? Isso me conforta? Viver nesse mundo ainda? Não. Essas pessoas estão sendo egoístas quando falam que não desejam o reino do Senhor. Ou simplesmente têm medo do juízo final porque ainda não estão andando de acordo com a palavra. Porque ainda estão presos em seus pecados. Porque sabe que se ele vier agora será condenado.
Então vamos se ajeitar, igreja. Vamos nos lavar, vamos nos vestir das vestes brancas celestiais, vamos nos humilhar e vamos orar ao Senhor Jesus. E a oração do crente desse momento é: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor, Maranata, Senhor. Desce com sua justiça sobre essa terra, Pai. É essa a nossa briga, é essa a nossa oração. Maranata, Senhor Jesus. Maranata. E é essa mensagem que eu fui chamada a dar hoje. A live vai ficar gravado. Quem puder compartilhar ela aí, eu vou agradecer. Eu vou tentar baixar o vídeo e postar no Instagram. Já agradeço a todo mundo que esteve aqui até agora, né? Eliane, que manteve comigo desde o começo, né? Eu agradeço muito, Eliane, por ter tido aqui comigo, né? Eliana, Beatriz. Eu agradeço muito por estar aqui. E agradeço a Deus pela vida de cada um. Agradeço a todos aqueles que têm confiado no meu trajetório, né, no meu ministério a qual Deus me confiou. E agradeço também aqueles que ainda não confiam, que vivem ainda jogando pedra. São essas pedras que me fazem crescer mais ainda, tá? Quando o mundo diz que não, o meu Deus diz que sim. Então eu tô pautada nele, na vontade dele, no querer dele sobre a minha vida. É isso que eu tenho a falar para todos e já agradeço. A paz de Cristo Jesus para todos, né? Para todos, porque só a paz dele nessa terra pode nos fazer continuar, né? Assim como João 14, 27, né? A paz eu te dou. Então é a paz dele que eu tenho para essa igreja. Essa é a paz. Poxa, Thiago, vamos marcar uma live pra gente, Thiago. Mas eu vou deixar a live salva aí. Se quiser assistir do comecinho. Eu não sei nem quanto tempo de live tem, que eu falo pra caramba, né? Mas beijo, eu nem dei atenção pro Facebook em nenhum momento, mas deu pra ouvir aqui, né? Beijo, beijo, beijo pra todo. A paz do Senhor Jesus. E pretendo não demorar muito mais a voltar aqui, tá? Tomar coragem pra fazer o que ele tem me chamado pra fazer. A paz a todos. Beijo, 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 beijo. Esquece não, pessoal. Compartilha. Porque tem muita gente precisando dessa palavra. Muita gente. E essa palavra não vem de mim, vem dele. Vem do Senhor. É essa palavra que ele quer entregar para muita gente aqui nessa terra. Então compartilha, coloca nas suas redes sociais. E o que puderem fazer aí, fazem, tá? Beijo, 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 beijo. Tchau. Ô mãe, você até chorou. Tava vendo? Como me envolveu? Você escutando, né? Eu sempre choro. Escutei quase tudo. E aí, como foi? Mais do que eu esperava.